Ei, tem uma pergunta. Pergunta. Gustavo perguntou: como vocês explicam para a mãe de vocês o que realmente fazem? Eu falo dos trabalhos que eu estou fazendo, mostro meu portfólio no site, eu explico como resolvi o problema do cliente, sei lá, eu faço assim. Bom, por mãe da gente, na verdade, são pessoas que acredito que sejam assim, pessoas que não entendam ou não tenham o conhecimento do que um designer faz. Eu acho que a melhor opção é sempre falar, dar exemplos. Olha, tá vendo aquela marca ali, aquele desenho daquela marca, aí você aponta alguma coisa, você vê assim, pois é, eu faço marcas como essa, ou sabe, capa de livro, tá? Que tem ilustração, que às vezes tem fotografia, que tem uma letra, etc e tal, né? Sou eu que faço essa capa de livro. Às vezes eu desenho, às vezes eu uso uma foto minha, às vezes eu uso outra foto de outra pessoa, né? Acho que é meio dando uns exemplos práticos, entendeu? Olha, a marca do McDonald's, sabe? Aquele M, aquela, sou eu que faço, né? Designer de produto, por exemplo, uma cadeira, sabe a cadeira tal, que não sei o que, pois é, sou eu que faço, sabe aquilo ali? Então acho que são dando exemplos do dia a dia que são as coisas mais fáceis para explicar o que um designer faz. Cara, eu basicamente eu explico assim, ó, mas eu trabalho tornando a relação entre produtos e serviços e as pessoas a melhor possível. Então eu vou muito para uma coisa mais funcional, assim, de sei lá, de usabilidade, sabe? Como as pessoas usam, né? Então, tipo, ó, como é que eu ajudo elas a fazer isso? Mas aí, porque eu trabalho com esse lado, né? Que ainda assim tem uma carga racional maior, né? Quando eu trabalhava mais com design gráfico, com branding e tudo mais, eu dizia algo semelhante, porque no fim de contas é algo semelhante, assim, no sentido de que eu melhoro a relação das pessoas com as marcas. Né? Eu estudo mercado e tal, mas assim, é uma outra geração, né? Nem sempre vai ser fácil compreender, mas eu sem dúvida usar comparações e metáforas é um caminho bom. Pergunta. Aloysio perguntou: ouvi falar em design de serviço. Como trabalho nessa área? Preciso de formação? O design de serviços atua ao longo de toda a relação com a marca. É um trabalho que desenvolve, que estrutura todos os pontos de contato entre a marca e o público. Então, desde o primeiro contato, a primeira visita à loja, ao Instagram, ao e-commerce, aí depois na compra do produto, do serviço, a resolução de problemas, se houverem, ou seja, o design de serviços projeta todo o processo da marca para otimizar, para proporcionar a melhor experiência, o melhor resultado, tanto para o cliente quanto para a empresa. E precisa de formação, sim. Tem que estudar bastante, são ferramentas, conteúdos, eles fazem a base de todo esse trabalho. Também precisa de uma experiência de vida rica, né? Com cultura, economia, marketing, tudo isso enriquece. Sobre design de serviço, né? Como é que trabalha nessa área, precisa de formação e tal. Cara, design de serviço é uma área nova. As primeiras atividades empresariais, assim, de empresas com isso foram muito na década de 80, né? Então, a profissão de design já é recente, né? E vem muito da década de 50 para cá. E aí, design de serviço da década de 80. Então, assim, tu pode imaginar que tem muita coisa a se definir melhor, né? A gente hoje no Brasil não tem nenhum curso de graduação de design de serviço, mas tem pós disso, né? Uma das pós que eu mais confio, assim, até porque conheço os professores e tal, é a da Faculdade Positivo, né? Universidade Positivo. E aí tem pós lá em design de interação e pós em design de serviço. Né? A interação tem um olhar um pouco mais focado nessa coisa, sobretudo de como as pessoas interagem com as coisas, no sentido de interfaces, sobretudo digitais, muito forte no digital. Né? E aí tem toda a coisa da experiência do usuário e tudo mais. E design de serviço envolve isso,
mas tem uma roupagem um pouco mais ampla, porque mistura aí um pouco da administração, mistura um pouco de conhecimento em marketing, mistura um pouco do conhecimento de gestão de pessoas, que é a administração, enfim. Mas é isso, eu acho que o design de serviço ele tem um pé na administração, como assim dizer, e um pé no design, né? Então, está muito ligado a processos, muito ligado à interação, à experiência também. Então, eu diria que é legal pagar umas cadeiras, por exemplo, fez design. Alguns cursos de design na graduação já tem algumas cadeiras de design de serviço, inclusive eu cheguei já até a ministrar algumas aulas assim. Mas assim, nem sempre tem, é uma eletiva. Então, assim, eu aconselho a pessoa a pagar uma cadeira de administração, pagar uma cadeira, né, em psicologia, aí formando o seu caminho aí, tá? Então, essa é uma primeira resposta. Pergunta. Bárbara perguntou: qualquer pessoa pode ser designer? Sim, sem dúvida. Acho que a gente falou sobre isso no nosso episódio, né, nosso bate-papo sobre a profissão. Tem um cara chamado Gibbon Sipe, que um grande designer, livros como Design, Sociedade e Cultura, ele filosofa sobre isso e ele defende que todo mundo é designer. Ou melhor, todo mundo pode ser designer. Então, nas suas profissões, inclusive, os profissionais podem chegar ao nível de ser um projetista daquela área, né? Então, no fim das contas, o designer é um projetista. Eu curto essa definição, sabe? Tipo, todo mundo é um potencial designer. E a gente, enfim, vai pensando em que área ou que atividades que a gente vai focar mais, assim. Mas sim, todo mundo pode ser designer. Eu acho que tem umas características que ajudam muito, assim, se a pessoa é curiosa, se gosta de pesquisar, se ela gosta de resolver problemas, se ela tem outros interesses além do design, né? Porque só design pelo design não te leva muito longe, não. Qualquer pessoa pode ser designer. Assim como qualquer pessoa pode ser o que quiser, entendeu? Qualquer pessoa pode ser jogador de futebol, qualquer pessoa pode ser pianista, qualquer pessoa pode ser político. Isso está bastante óbvio, né, pelo estado das coisas. Mas falando sério, sim, qualquer pessoa pode ser designer. Você não precisa ter um talento especial, você não precisa saber desenhar, como a gente conversou no episódio. Eu acho que o que a Cláudia colocou, de que o designer ele precisa ser curioso, eu acho que é exatamente isso, matou na mosca, entendeu? Qualquer um pode ser designer desde que tenha curiosidade. Até porque, em termos de design, você pode atuar em diferentes áreas, né? O importante é identificar qual é a demanda do tipo de trabalho que existe e procurar se ferramentar para atuar naquele segmento. Então, sim, qualquer pessoa pode ser designer, sim. E eu acho que a graça está nisso, inclusive, que qualquer um pode se tornar um designer, e quanto mais variedade de designs que existem por aí, eu acho que é melhor para todo mundo, é melhor para o próprio meio, é melhor para a sociedade, tá? Então eu te digo que sim, pode sim. Pergunta. Magalhães perguntou: qual é a atuação desse profissional no mercado? Olha, são muitos campos de atuação. Vou listar alguns. Tenho certeza que não vou cobrir tudo. Tem design gráfico, digital, tipográfico, comunicação, sinalização, editorial, design de serviços, design de produto, mobiliário, design têxtil, design de superfícies. Esses são alguns. São muitos. Falamos bastante sobre isso, eu creio. Acho que hoje tem muitas oportunidades ligadas à indústria de tecnologia, indústria cultural. Acho que o designer sempre tende a acompanhar a indústria, né? Até porque o termo da profissão originário é desenho industrial, né? E as indústrias elas vão se modificando, então a gente vê aí muita oportunidade. Eu vejo hoje como nunca vi
muita coisa na área de design para trabalhar com experiência, trabalhar com interface, design visual, digital. Então, hoje, a crista da onda é essa, assim, você está se pagando bem, tem cargos de liderança, de gestão, e aí você normalmente vai crescendo e você pode assumir cargos mais voltados para uma visão de marketing mais completa, né, que a gente chama hoje de PM, né, que é Product Management, que é você ser o cara, ou manager no caso, né, o cara que está administrando um produto, no sentido do produto digital, né, entende sobre o usuário, ele pensa nas versões, ele vai evoluindo aquele produto digital, super em alta, né? Ao mesmo tempo, tem mercados que estão em algumas quedas, como por exemplo o design editorial, que diminuiu muito, mas quem está lá ainda é muito especialista e super tem espaço para o cara, porque ele está muito especializado e tem poucas pessoas que fazem. Né? E por aí vai, né? Assim, em moda já é uma outra história, completamente diferente, né? Eu não entendo tanto dessa área, então assim, tem muitas áreas e as realidades vão ser diferentes. E aí, assim, acho que é muito olhar para a tua cidade, ou para a cidade que você pensa em morar, e entender que tipos de indústrias estão ali movimentando. É uma indústria cultural, é uma indústria de produto, é uma indústria tecnológica. Isso ajuda muito a entender como as oportunidades do campo naquela Pergunta. Frederico perguntou: ser UI e UX é o que resta para ser designer? Ué, todo projeto de design tem que ter o usuário em mente, né não? Tô brincando. É que eu acho essa especialização super válida para todas as áreas de atuação do design. Isso não é um problema. Assim, quem trabalha com UI e UX trabalha com interface digital, né? Com aplicativos, sistemas, coisas de tela, né? Como um todo. Né? Pelo menos no mercado como está hoje funciona assim. E aí, assim, tá bem inflado esse mercado, tem muita vaga, eu vejo gente de todas as áreas indo para isso. Eu vejo pessoas de administração, vejo pessoas de psicologia, vejo pessoas de arquitetura e urbanismo indo para essa área, porque está se pagando bem. Tem a ver com estética, tem a ver com funcionalidade, com pensamento mais analítico, então você ali tem perfis diferentes que estão ligados, tem a ver com pesquisa. E gente de antropologia indo para essa área, gente de ciências humanas, né, como um todo, assim, para essas áreas. Assim, é muito legal esse movimento, a gente nunca no design teve tanto em alta assim. Ainda as vagas são menos vagas do que, por exemplo, a programador, né, no geral. Acho que está sendo uma grande oportunidade, acho que isso tende a ser uma coisa que veio para ficar, assim, que todas as empresas vão precisar, né, desse tipo de trabalho cada vez mais. Acho que o mercado vai dar uma saturadinha, porque tem gente vindo de todos os lados e não necessariamente tem um aprofundamento real assim, em ser designer, né? Mas muitas empresas também não precisam necessariamente de um designer pleno, assim, uma coisa plena de design, no sentido de todos os conhecimentos aprofundados. Às vezes ali é fazer o layout, fazer o teste, é uma coisa mais operacional mesmo. Então, é isso, né? Operacional, tático e estratégico. Dá para você ser mais coisas do que ser UI e UX. Até porque essa tomada por todo mundo ir para o UI e UX tem aberto, vamos dizer assim, vagas, aspas, necessidades, né? De não ter profissionais em áreas como, por exemplo, identidade visual, né? Branding, no sentido da marca visual. Nem todo mundo é bom nisso, e se o cara for muito bom nisso, ele pode conseguir um caminho. Design editorial, design de produto, né? Então, o próprio serviço, que é uma camada que meio que engloba um pouco a mais aí do que o UI UX, é uma camada um pouco mais estratégica do negócio, também é um caminho, né? Então, e dentro do UI UX você pode se especializar mais em uma coisa ou outra, né? Você pode ser mais pesquisador, você pode ser um cara mais de visual mesmo, né? E aí tem muitos caminhos. Então, fora tudo isso, você pode usar esses conhecimentos todos para empreender, né? Abrir um negócio seu, no sentido de criar produtos e criar serviços, ou, enfim, aplicar esse conhecimento em alguma coisa. Também é legal. Pergunta. Atos perguntou: para ser designer, basta saber mexer com Photoshop? Não. É bom você conseguir mexer em algumas ferramentas para que mesmo você trabalhando com estratégia, e isso é um bom ponto, assim, no design a gente consegue dividir a atuação em 3 camadas.
uma camada mais operacional, que é essa camada de operar coisas e de fazer coisas de fato assim. Sou o cara do Photoshop, sou o cara da ilustração, sou o cara do design de mobiliário, que eu desenho a cadeira e eu entendo os materiais. Esse é um design bem operacional e é um tipo de atuação, né? E aí com o tempo você entende um designer mais tático, né? Que é um designer que está numa camada tática no sentido de gerenciar um projeto, uma coisa mais robusta, de repente gerenciar outros talentos, gerenciar o fotógrafo com o ilustrador. E ele também tem que entender bastante do operacional para poder dialogar, para poder dar uma linha para isso, fazer acontecer. E tem o estratégico, que é o cara que está mais assim, na visão do que desenhar, sabe? Em vez de ser o cara bom de desenho, ele tem que ser o cara que vai pensar no que vai ser desenhado e por que vai ser desenhado e as consequências disso. Então, a atuação, por exemplo, de design de serviço, que é a minha área, hoje é uma atuação de design estratégico, que muitas vezes está no tático e poucas vezes está no operacional, mas ao mesmo tempo na minha equipe eu preciso ter pessoas, né, de operacional, que vão lá fazer um protótipo, que vão desenhar uma peça visual ou digital para poder a gente fazer um teste para ver se aquele serviço faz sentido, porque no fim das contas o design de serviço ele acaba encontrando produtos, né, layouts para poder interagir com as pessoas, né? Então a gente tem que saber um pouco disso. E eu, por esse caminho, também tenho que saber tudo isso. Então eu passei por tudo isso para poder eu saber o que é um layout legal, eu poder resolver, eu poder me expressar, mas hoje em dia eu uso muito pouco. E hoje, como designer, estou muito mais na planilha, né? Estou muito mais no Keynote ou no PowerPoint, estou muito mais nas oficinas, que seriam encontros com clientes de clientes, pesquisando, analisando, gerando direcionamentos, do que necessariamente nessa outra parte. Mas é um processo, né? Você começa de um lado, você pode também ficar só no Photoshop, ser o cara que faz coisas super realistas e tudo mais, e você super se dá bem com isso. Eu entendo um pouco de tudo, e aí eu não sou muito bom em tudo, mas eu sou médio em algumas coisas, muito bom em outras, ruim em outras, e a gente vai meio que conversando e se entendendo. Pergunta. Rafael perguntou: ser designer é ter um estilo de vida diferente? Depende diferente do que, para começar, né? O designer é uma pessoa comum. Ele tem gostos e desgostos, ele tem preferências, ele torce por time de futebol, ele, enfim, vai ao cinema, né? Eu acho que o estilo de vida do design não é uma coisa particularmente diferente das pessoas, de como as pessoas agem, né? Eu acho que o designer, como a gente estava falando, né, é uma pessoa curiosa. Eu acho que é uma pessoa que tem que estar interessada por coisas, tá? Por pessoas, tá? Porque a gente não projeta para a gente, né? A gente projeta para o outro. Então, quanto mais você entender o outro, você vai se tornar um designer melhor, tá? É uma pessoa que tem que procurar se comunicar, e por isso não é uma questão apenas, não é uma questão de falar bem necessariamente. Você pode se comunicar visualmente, mas eu acho que a questão de você ser curioso, de você buscar ter empatia pela necessidade do outro, né, ou pelas necessidades dos outros, já é o que, digamos assim, não vai te fazer diferente, mas vai te fazer um bom designer. Você vira aquela amiga chata que fica analisando o cardápio do restaurante, esquece de fazer o pedido. Aquela que fica desconfiada do médico porque o cartão dele é bizarro. É mais ou menos assim. Eu acho que sim. Eu acho que toda profissão que você escolhe, ela traz com ela um certo hábito, né? E aí, para quem gostar do assunto de sociologia, tem um cara chamado Bourdieu, que é um francês, filósofo, sociólogo, e ele fala sobre um conceito chamado hábitos, na realidade, que é um conjunto de valores, né, que cada nicho, cada esfera social ela traz.
E ser designer, sem dúvida, né? Tem ali um certo nicho de coisas que as pessoas gostam, de certos valores, né? Certos comportamentos parecidos, estilos de vida, estilos de roupa, estilos de consumo. Então, sim, né? O curso acaba atraindo algumas pessoas que gostam disso, que gostam de arte, que gostam de cultura, que gostam de história, que tem um pé na tecnologia, né? Ou gostam muito de tecnologia também. Tem vários perfis. Acho que dentro do curso de design tu vai encontrar ainda alguns perfis, né? Diferentes, né? Dentro de tudo isso. Mas sim, ter um estilo de vida, sobretudo hoje em dia, muito ligado à cultura, muito ligado à sociedade, muito ligado aos problemas sociais, muito ligado à inovação, muito ligado a pensar no futuro, né? A ficção. Então, normalmente esse universo todo está muito presente no dia a dia do designer. E está muito ligado também a uma atuação profissional de projetos, de jobs, que infelizmente ou felizmente é a nossa realidade social hoje, né? Então, é um cara que pode estar conectado com muitas atividades ao mesmo tempo, né? Então, isso é um estilo de vida diferente. Pergunta. Bulcão perguntou: existe concurso público para a área de design? Ou o mercado de trabalho é apenas em agências? Eu acho que tem concurso público sim, ou pelo menos contratações terceirizadas em órgãos públicos. E outras empresas têm contratado designers também. E além de tudo isso, tem os escritórios de design e as agências de publicidade e de promo. Bom, em primeiro lugar, o mercado de trabalho de um designer, né, não é apenas agências. Tá? Você pode trabalhar como designer, primeiro, claro, você pode trabalhar numa agência, seja uma agência de design, uma agência de publicidade. Tá? Você pode trabalhar como freelancer, tá? E aí vai depender muito da área onde você vai atuar. E você vai depender muito da área onde você vai atuar em relação às demandas. Tá? Você pode ser um designer especializado em identidade corporativa, então você vai estar sempre pegando empresas, né, de diferentes portes, ou se você se especializar em um tipo de projeto, né, em um tipo de atendimento dentro de uma estrutura que você monte em específico. E você pode trabalhar também dentro do cliente, tá? O que se chama de uma agência in-house, né? Você pode trabalhar como designer aí do caso eu estou pensando mais na minha área de atuação, que é design gráfico. Você pode trabalhar dentro de uma universidade, como eu trabalhei durante muito tempo, fazendo o design gráfico daquela universidade. Quer dizer, você corta o intermediário, entendeu? Né? O cliente tem uma necessidade, ele busca uma agência para produzir, né, essa necessidade dele. Você pode estar trabalhando direto no cliente, né? Fábricas têm isso, empresas que produzem, enfim, design de produto mesmo, né? Você muitas vezes tem um cara internamente que é quem desenvolve as embalagens, o material de identidade, etc. Tá? Então começa assim. Existe concurso público para a área de design? Sim e não. O que acontece é que sim, você tem concurso público ou abertura de licitações para serviços de design, mas como a profissão não é uma profissão regulamentada, você não pode exatamente chegar e fazer um concurso para designer, porque perante a lei a profissão não existe. Então você não tem como definir se João é designer e Cláudio não é, entendeu? Todo mundo pode ser designer, digamos, nesse sentido, pode se apresentar como designer nesse sentido. O que muitas vezes acontece é que você abre um concurso, uma licitação, enfim, para um tipo de atividade, e aí você coloca que a pessoa tem que ser graduada em design, comunicação, enfim, né, áreas afins, publicidade, quer dizer, você pode procurar fazer isso, tá? Mas
principalmente em Brasília, né, onde eu morei por 6 anos, é um mercado que o governo contrata muito design. Tá? A Prefeitura do Rio tem designers trabalhando, quer dizer, todos têm designers. A grande encrenca é que, como a profissão não é regulamentada, a pessoa não está sendo contratada como designer. Tá? Ela às vezes tem um outro cargo, tem uma outra nomenclatura, mas efetivamente está fazendo trabalhos de design. Hoje em dia a gente tem mais flexibilidade, então tem diversas empresas de tecnologia que hoje em dia toda empresa tende a ser uma empresa de tecnologia ou precisa ser uma empresa que tem tecnologia nela. Então o campo para o design ele aumentou muito, porque essas coisas têm que funcionar bem, tem que fazer sentido, né? E aí o design ele tem mais campo para entrar nessas empresas todas. Concurso público para de design, eu conheço poucos. Normalmente são concursos para professor, tá? E alguns concursos para órgãos públicos ligados à comunicação, uma visão do design um pouco mais defasada, né? O concurso público acaba demorando um pouco para, vamos dizer assim, se atualizar, né? Na função do design, na atuação do designer. Tem como trabalhar na área pública, sem ser concurso, né, que a gente chama de cargo comissionado, que é como se fosse um emprego em qualquer empresa. E aí você pode trabalhar com design social, com políticas públicas, com inovação. Tem campo para isso, sim. E cada vez mais tem se buscado esse tipo de profissional. E no mercado, como eu falei, você pode trabalhar em estúdios, escritórios de design, que vai ter é um pouco diferente da agência, né, do tipo de projeto, do tempo de projeto, é uma outra coisa. Em startups de tecnologia, empresas de tecnologia ou empresas tradicionais, que cada vez mais, como eu disse, estão precisando, né, desse tipo de profissional. Agora, para o pessoal que está em casa, que está nos ouvindo e que se interessou, né, um pouco pelo assunto, o que vocês teriam de filmes e séries para poder indicar, livros, enfim, qualquer coisa? Que agora é o Indica Profissa. Não vou indicar nenhum livro porque eu acho que eles são mais recomendados, os meus livros preferidos são mais recomendados para quem já está estudando, já é formado em design. Mas tem algumas coisas que são bem interessantes. A primeira é uma série que está na Netflix, com 2 temporadas. Ela se chama Abstract: The Art of Design. São 14 episódios com muitas variantes, né, muitas áreas de atuação do design, seja design gráfico, moda, objetos, comunicação. Muito interessante, mostra o processo de criação de alguns profissionais super talentosos. E você consegue ter uma ideia, né, uma vivência de como é o trabalho. Também existe um filme que se chama Lotte am Bauhaus. Na Netflix eu acho que está como só Bauhaus o nome. E eles retratam ali a história de uma estudante dessa escola alemã de design e mostra, né, com esse enfoque feminino, como foi essa integração, como ela foi parar lá. É baseado na história de uma aluna e no filme essa aluna se chama Lotte e é muito bacana. Se você puder, você que está pensando em estudar design, poder assistir, acho que vai gostar bastante. Minha terceira dica na verdade, tem 2 filmes que são de uma mesma série. Um se chama Helvética e o outro chama Objectified. O primeiro se debruça sobre a fonte helvética e seu uso pelo mundo, né, desde a sua criação e como ela é usada até hoje. Então é mais direcionada
para esse olhar tipográfico. E o outro filme do mesmo autor, um documentário, né, se chama Objectified, dessa vez relacionado ao desenho industrial, né, aos produtos, objetos de uso que nós estamos cercados e muitas vezes não prestamos atenção que são projetados, né? Foram projetados de forma muito pensada e que a gente não se dá conta do trabalho envolvido. É bem, bem bacana. Divirtam-se. Séries, filmes ou livros, enfim, que me inspiraram a fazer design, que eu possa recomendar, é um pouco difícil. Eu acho que porque quando eu comecei a fazer design, ou quando, enfim, eu acabei indo fazer design, não tinha muito essa história de série, filme, não. Era tudo meio mato mesmo, né? Tinham livros, mas não livros sobre design ou sobre fazer design e tal. Eu posso pensar em pessoas, trabalhos, né, quer dizer, profissionais que me inspiraram a fazer design e que de certa forma me inspiram até hoje. Eu penso em dois designers estadunidenses. Eu penso no Milton Glaser, que faleceu recentemente, que é o autor de diversos trabalhos fantásticos, né, mas ficou marcado pelo I Love New York, né, pela capa do Bob Dylan, enfim. Existe um documentário dele disponível no YouTube. Se eu não me engano, não tem legenda, mas também aí já é uma dessas coisas que tem que pensar, né, por assim dizer, em quem quer fazer design, que, enfim, ter um conhecimento da língua, ou, enfim, correr atrás, né, de ter um conhecimento da língua, né, inglesa, que é um documentário chamado To Inform and Delight, tá? Que é um documentário muito, muito bacana sobre ele. É um documentário de um pouco mais de 1 hora, na qual ele vai mostrando muita coisa do processo de trabalho dele, enfim, que eu acho que ajuda a ter uma ideia um pouco do que foi a profissão e do que é a profissão, né? Não do que vai ser a profissão, porque afinal de contas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Nesse sentido. Um outro designer, se esse documentário for uma coisa complicada de entender porque é longo em inglês, tem várias outras pequenas entrevistas com eles no YouTube e tal. No YouTube também você acha entrevistas e conversas, mas principalmente 2 TED Talks que têm legendas em português, com o designer estadunidense Chip Kidd, tá? Que é um dos grandes capistas de livros e designer editorial da atualidade, né, dos últimos 20 ou 30 anos, mais ou menos. Vai completar 30 anos ano que vem, que ele começou a trabalhar na Alfred Knopf. Enfim, é um designer que eu admiro assim, incrivelmente. Então tem essas 2 palestras dele no TED Talk e outras pequenas entrevistas, mas essas são muito legais. Eu acho que assisti isso, né? Como série, hoje existe uma série no Netflix que é o Abstract, né? The Art of Design, que é uma série muito interessante. Eu acho que obviamente ela não consegue compreender todo o espectro dos diferentes segmentos de design, mas ela cobre muita coisa, inclusive design gráfico, com a Paula Scher, que também é uma outra ídola, né, pessoal. E que, enfim, está muito bem representado, mas o que é legal da série é que é isso, você vê coisas fantásticas em design de moda, em design de arquitetura, em design de produto, em ilustração, né? E como algumas dessas coisas dialogam entre si, algumas coisas desse processo dialogam entre si. Eu acho que isso é uma coisa
legal de ver, né? Ainda no YouTube, tá? Eu quero recomendar 2 conversas que tem com 2 designers que me inspiram muito, brasileiros, tá? Um é o Ricardo Leite, da Crama Design Estratégico. Tem um vídeo dele chamado O Futuro do Design, tá? Nos encontros em design que o Laboratório de Design, que o Lab Design da Unesp realizou esse ano. Então é uma conversa boa com o Ricardo sobre isso. Eu recomendo para quem estiver, enfim, interessado ou pensando em fazer design. E o outro é um episódio de uma série chamada Rethinking Design, com o designer Gustavo Piqueira, tá? Que também é um designer que, enfim, desenvolve coisas sensacionais também nos últimos 20, 30 anos, à frente da Casa Rex, e que eu recomendo. Tá? Que são esses 2 designers brasileiros, são 2 pessoas que me inspiram ainda hoje, né, a fazer e estudar design. Então, vamos às indicações de filmes, séries, né, de podcasts, de algumas coisas também para vocês conhecerem mais sobre esse universo do design. Eu vou falar algumas coisas que marcaram mais para mim, assim, há um tempo atrás, e talvez trazer uma coisa ou outra agora, assim. Tem um designer muito conhecido chamado Sagmeister, que se escreve com Sagmeister, Sagmeister. E ele foi um cara muito aclamado, assim, ele é americano, se eu não estou enganado, pelo menos ele trabalha nos Estados Unidos há um tempo, e ele é super conhecido por fazer trabalhos muito diferentões, assim, que desafiavam os limites entre arte e design e tal. E, poxa, ele é um cara que influenciou muita gente. Acho que vale a pena dar uma olhada no site dele, matérias sobre ele, se você se interessa pelo tema e tal. Uma outra coisa que eu vi, bem mais jovem, é um seriado chamado Design for Life. Tem no YouTube isso. É tipo um reality show que mostra a galera, tipo, trabalhando em desafios de projetos, que inclusive o Philippe Starck, que é um cara muito conhecido, um designer francês, que você talvez deve ter visto alguma coisa que ele fez já, de objetos e tudo mais. Ele, enfim, é meio que o boss, o chefe nesse seriado, e ele que dá os temas e tal, e é legalzinho, é um pouco mais antigo, mas é legalzinho. Dá pra ver uma perspectiva mais reality show, assim, de como é que faz um projeto e tal. Recentemente, tem aquela série do Netflix, né, Abstract, e a Abstract, ela traz um negócio meio assim, Masterchef, sabe? Que eu nem gosto tanto, porque bota o designer como se fosse um artista, e a gente tem uma discussão muito grande sobre isso, assim, né? Design não é arte, ou pode ser arte, mas isso talvez não caiba aqui. Mas, assim, é legal, tem alguns episódios que eu gostei mais, cada episódio é um tipo de atuação diferente profissional, né? Como eu trabalho com design de serviço, um dos episódios da primeira temporada tem eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas tem uma senhora, uma moça, uma mulher, sei lá, que ela trabalha fez pra IKEA, que é uma loja de móveis lá fora, a experiência do refeitório, e ela trabalha mais com essa parte de ambientes, mas ela deu um componente de design de serviço muito grande para essa experiência de você, né, ir comer na IKEA depois de fazer compras, assim, eu achei bem legal. Também destaco a Paula Scher, que é da Pentagram. A Paula Scher, ela tem uma ligação com o Brasil, inclusive, forte, porque, enfim, se eu não me engano, ela é brasileira mesmo, tem uma dupla nacionalidade aí. E ela ensina muito sobre grandes projetos que ela fez, tal. Ela trabalha mais com design gráfico também. E aí tem alguns outros episódios que falam mais sobre tecnologia, produto e tal. Acho que vale a pena conhecer também. Um seriado, para quem gosta mais da questão histórica, né, é o Bauhaus. Para quem não sabe, a Bauhaus é uma das primeiras escolas de design do mundo. E aí, enfim, é um longo papo sobre isso, mas tem um seriado chamado Bauhaus, é na HBO Go,
e ele conta a história de uma das mulheres, né, a Dort, na Alemanha, esse seriado, né, inclusive gravado por pessoas da Alemanha mesmo, e ele tenta contar a história de um ponto de vista das mulheres, do design, que foi, como muitas coisas na vida também, em outros campos, apagado, né, assim, ou pelo menos não tira um destaque. Então ele coloca, dá um contexto muito do começo, sim, né? Então arquitetura, arte, têxtil e a revolução que a Bauhaus foi como uma escola, né? Que propunha um outro tipo de lógica de ensino, misturando arte, fotografia, psicologia, materiais, um pouco de engenharia, enfim, arquitetura, muito forte a arquitetura, né? Enfim, então vale a pena também. E de um filme mais solto, assim, para refletir, talvez. Eu curto muito Her, né? O Ela, em português, que tem um pé completo na ficção científica, né? E fala sobre a relação das pessoas, né? No caso de um cara, que é o Joaquin Phoenix, inclusive ganhador do Oscar por Coringa, com uma inteligência artificial voltada para relacionamento, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com design, na relação de interface, pessoa, limites, questões éticas, futuro. Então, Her é um filme muito bom e que dá para a gente refletir um pouco sobre tudo isso. Então, recomendações dadas, boas, aproveitem. Bom, galera, então, agora só para a gente já meio que ir se despedindo, contem para os nossos ouvintes como é que eles encontram vocês aí pelas interwebs. Esse é o momento de vocês falarem um pouquinho mais de como serem encontrados, fazerem os jabás. Fiquem à vontade, que agora o espaço é de vocês. Gente, então assim, a Orb é meu escritório de design, é um laboratório de inovação e serviços. A gente trabalha com branding e com design de serviço e projetos de inovação em geral, a partir do design. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, Orb_Lab, com B mudo, no Instagram. E também convidar os ouvintes a conhecerem nosso podcast, chama Ponto de Contato. E aí, de repente, o Ponto de Contato vocês podem acessar na plataforma que você preferir. A gente tá em várias plataformas. É só colocar ponto de contato Orb, e vai aparecer. Lá tem alguns programinhas, tem acho que 3 programinhas ou 4, e a gente fala sobre futuro, sobre inovação, fala um pouco sobre pandemia, no começo da pandemia, brincando com os ensaios de um joguinho muito legal de futuros. E é legal porque a gente, quando fez isso, acabou vendo algumas coisas se concretizar, assim, então é meio assustador até, mas acho que vale a pena olhar, né? Então também tem um sobre design de serviço, para quem interessar. Essa é uma área do design mais recente, a área que a gente atua mais, inclusive tem lá falando mais sobre isso. Então, é só se conectar, a gente está por aí, sempre querendo conversar, falar. Mande sua cartinha para a gente também, que a gente vai ler ao vivo em algum momento. Obrigado. Bom, meu estúdio chama iDesign e no nosso Instagram, iDesign Branding, tem todos os contatos para site e tudo mais que quiserem saber, e também para mandar alguma mensagem, pode usar o direct. Lá você encontra tudo. EYE Design Branding no Instagram. A Papelaio é a minha marca de coisas. Coisas maravilhosas, coisas lindas. A Papelaio tá meio paradinha, @Papelaio. Tem uma lojinha no Colab 55. Tá tudo. Eu tô morando na Holanda e eu até confesso que eu tô um pouco distante do design gráfico como mercado, por assim dizer, né? Você até tira o homem do design gráfico, mas você não tira o design gráfico do homem, né? Então, eu tô fazendo uma pesquisa de doutorado aqui, como o
Matheus mencionou na apresentação, na Universidade de Tilburg, que fica aqui na cidade de Tilburg, que é muito próximo aqui à Haia, onde eu estou morando já há quase 3 anos. E eu tenho feito uma pesquisa, dando sequência à minha pesquisa de mestrado, sobre aspectos do design gráfico, da comunicação visual nas histórias em quadrinhos. Tá? Então, eu tenho escrito sobre um pouco disso, né? Na verdade, sobre quadrinhos, mas aí acaba sendo sobre a ótica de um designer gráfico, na raiolaser.net. É um site que discute quadrinhos. Não é um site de notícias de quadrinhos, mas é um site sobre análises, etc. A gente grava quinzenalmente um podcast chamado Lasercast, que está em todos os players, e eu acho que isso, enfim, é encontrável, facilmente encontrável. Tem um canal no YouTube, que é o canal do Eurocomics, no qual eu participo muitas vezes, frequentemente. É um canal tocado pelo PH, que é um especialista e um fã de BD, de banda desenhada ou de histórias em quadrinhos europeias, e eu acabo fazendo correspondência internacional dele, cobrindo exposições, festivais, algumas entrevistas e tal. Então dá para me encontrar por ali. Em texto você me encontra na raiolaser.net, escutando no Lasercast quinzenalmente, e de vez em quando no Eurocomics, no canal do PH. Ano que vem, aí olha aí, furo de reportagem do Fala Profissa. Eu ia indicar 2 livros de design, tá? Para quem estiver interessado. Um deles é o que para mim foi muito importante, que é Viver de Design, do Gilberto Strunk, que é publicado pela 2AB, tá? Ainda está em catálogo, acho que está na 6ª, 7ª edição. É um livro muito, muito bacana, bate assim, uma real do que é você viver de design, como o livro vai. O outro livro eu não posso indicar, é da 2AB, mas eu não posso indicar porque ele está esgotado, que é o Vende-se Design, que é o livro que eu fiz, falando sobre promoção, portfólio, etc., mas está esgotado, mas você encontra como sebos por aí. Mas, furo de reportagem, ano que vem tem livro novo sobre design, tá? Atribulações de um designer brasileiro, que é uma seleção de artigos e de escritos produzidos por este que vos fala nos últimos 15 anos, se eu não me engano, para diferentes revistas, sites. Tem alguns textos algumas revistas que não existem mais, sites que já saíram do ar, né? E catálogos de exposições, coisas que não são muito facilmente encontráveis, né? Então, eu fiz uma seleção junto com o Gabriel Patrocínio de 50 textos que eu escrevi nesses últimos 15 anos sobre diferentes questões do mercado. E o Gabriel falou não sou eu falando, é o Gabriel falando, né? Que ele, de certa forma, traça um retrato do que foi viver design no Brasil nas 2 últimas décadas. Então, eu acho que para quem, de repente, está pensando em seguir pela carreira de design, pode ser uma coisa interessante você poder fazer isso. Vai sair como e-book num preço ridiculamente acessível, para que todo mundo possa, enfim, ler, discutir, enfim, pensar. Tá? Então, isso é o que vai ter ano que vem. O prefácio é do próprio Gabriel, e eu acho que é isso. E eu acho que é uma forma de, enfim, também contribuir um pouco para a discussão.
né, do Perfeito. que é. Perfeito. Maravilha. Então, galera, para participar conosco dos próximos episódios, é só acompanhar a gente pelo @falaprofissa no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail falaprofissa@gmail.com. Manda pra gente sugestão de profissão, suas dúvidas, ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia, entre em contato conosco. Como vocês já sabem, a gente está em várias plataformas e você pode ouvir a gente de várias maneiras possíveis. Mas, independente da forma que você escuta, corre pelo menos lá no YouTube, dá uma curtida em todos os vídeos e se inscreve no canal. Bom, eu vou fazer um agradecimento mais do que especial a esse episódio, aos nossos participantes, cada um dedicando um pouquinho do seu tempo. Enfim, é sempre um prazer não só conversar com vocês como profissionais, como com amigos. E acho que isso eu posso dizer que eu construí na minha carreira um pouquinho de por onde eu meio que fui passando. Então assim, é isso. Um agradecimento mais que especial em meu nome e em nome do Fala Profissa. A gente agradece muito essa organização, porque os horários realmente são complicados, né? Brasília, Recife, Holanda, é muita coisa, todo mundo com suas tarefas, a pandemia. Então, assim, muito obrigado mesmo pela disposição. Eu agradeço o convite. Foi muito, muito bacana. Prazer em conhecer o César também. Tudo meu, Cláudia. E o Guilherme. Prazer foi meu, eu adorei rever vocês, conhecer vocês, trocar com vocês, brincar com vocês. Isso é quase Xuxa, gente. Foi muito bom, muito obrigado. Não, muito legal. Eu fiquei realmente lisonjeado de estar perto de pessoas que estão aí na nossa carreira há mais tempo, e isso para mim é muito bacana estar aqui. Agradeço o convite dos meninos, né, para poder a gente se conectar e quem sabe sair daqui com outras conexões, né, enfim, outros convites, outras parcerias, outras conversas. Eu acho que isso é sempre uma troca muito grande, e eu particularmente sou um defensor ferrenho do design, da profissão de design. Então, assim, para mim é um prazer e é meu propósito disseminar também, fazer com que outras gerações surjam e que venham com cabeça para contribuir até para o país, né, que a gente mais tenha problema, né, e o design é como um possível não resolvedor, né, acho que a gente tem que colocar o pé no chão e colocar que a gente interage com os problemas, pelo menos, né, assim, um interativo de problemas aí. Eu acho que é fundamental que tenha mais pessoas que pensem assim, que façam coisas assim. Então, eu acho que é dever da gente fazer isso, né, disseminar. Ótimo, valeu, galera, até a próxima. Tchau. Tchau. Só de não ter rolado pergunta sobre a regulamentação da profissão, eu já adorei esse programa. É porque eu acho que é o que o Bruno mais responde.